Romanos, capítulo de número 11. Não está aparecendo bem para mim aqui, que minha tela está meio coisada. Apareceu. Esse programa é fantástico. Capítulo 11, versículo de número 2. Eu vou ler até o versículo de número 6. Deus não rejeitou o seu povo. Epístola de Paulo à igreja, aos irmãos em Roma. Capítulo 11, versículo 2, eu vou ler até o versículo 6. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, disse Paulo aos irmãos de Roma, que da mesma forma que nos dias de Elias, ele pensava que estava só, e havia 7.000 que não se dobraram a Baal, Paulo também diz aos seus irmãos lá em Roma, que assim, pois, também agora, naqueles dias, no tempo de hoje, nos dias de Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Vou repetir. Epístola de Paulo à igreja, aos irmãos em Roma, no capítulo de número 11 e o versículo de número 6. Eu estou repetindo para depois eles não dizer Geraldo é guru. Alô, Geraldo foi guri. Geraldo está lendo. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 6. Disse ele no versículo 5 que sobrevivia um remanescente segundo a eleição da graça. Então, para ser remanescente segundo a eleição da graça, ele corroborou no versículo 6 dizendo: e se é pela graça, se é a graça de Cristo, se é o evangelho da graça, se é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Cristo ressuscitado, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Bom, a pergunta que se faz esta noite é a seguinte: quando eu sei que uma graça é falsa, é pelo entendimento passado? Não, entendimento não é falsa graça. Entendimento faz parte da maturidade. Coisas que algum irmão prega e que a minha mente ainda não alcançou. A minha mente não foi aclarada. Algum irmão pode pregar a respeito de alguma coisa e a minha mente ainda não alcançar. Por falta de maturidade, alguns dizem automaticamente, é heresia, porque não foi revelado a ele. Porque quando ele chega a um entendimento, aí ele diz, é revelação de Deus. É claro que existe muitas coisas a serem ditas, mas é preciso maturidade cristã. Nos dias de Jesus de Nazaré, ele dizia aos judeus: tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem receber ainda. Paulo escreveu aos Coríntios: suportai-me, pois, na minha loucura. Existem muitas coisas ainda a serem ditas, mas devem ser com equilíbrio, deve ser com sabedoria. A sabedoria de Deus consiste
em ter equilíbrio para aplicar o entendimento. A gente já fala de algumas coisas aqui, dá uma papinha maior, eles já pulam igual pipoca. Você não vê quando a gente diz que Jesus já veio no ano 70, eles pulam igual pipoca? Eles deixaram de pregar o evangelho para vir para cima de mim agora. Aí você vê que a moda é essa, refutar Geraldo Moraes. Eles deixaram de pregar o evangelho para o povo que ouve eles para refutar Geraldo. Só que nunca me mostraram até hoje onde está João, nem aquele soldado que transpassaram ele. Bom, mas esse é um outro assunto. Então, quando é que eu sei que a graça apresentada é falsa? É por causa de um entendimento que o Messias, lá do canal Família em Graça, coloca? Não. É por causa de um entendimento que o irmão Elson de Jesus, do canal MGV, apresenta? Não. É por causa de uma mensagem que o pastor Erivelto, do canal Escatologia Plena, discorre? Também não. Quando é que eu sei que é uma falsa graça? Quando aquele irmão diz assim, Jesus vai vir ainda? Também não. Isto não é considerado uma falsa graça. Isso é considerado, talvez, um entendimento que ele não alcançou. E nós não somos contra aquele irmão que diz que Jesus vai voltar ainda. Nós não somos contra ninguém. Nós não somos donos da verdade. Eu não sou o único que prega a verdade. Aliás, eu não sou detentor da verdade. Existem vários canais. Esses que eu preguei são os conhecidos, que estão mais em evidência, que eu falei, é os que estão mais em evidência na internet. Mas existem muitos irmãos que não são conhecidos, que estão pregando na internet, que estão no YouTube, que se reúnem na sua casa. Eu não sou o dono da verdade. Eu não quero que ninguém aceite o que eu prego. Por isso que eu não brigo com ninguém. É por isso que eu não discuto com ninguém. Aos domingos eu vou lá, faço a palavra arder. Acabou. Quem quiser, assim, amém. Quem não quiser, amém. Aí eu venho aqui e vou expor aquilo que eu penso. Quem quiser, amém. Quem não estou aqui disputando nada com ninguém. Então, o que é a falsa graça? Está no texto. Está claro. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, ou seja, se alguém prega uma graça e tem obras, esta graça já não é graça. Obras de quê, se Paulo fala em boas obras? Obras da lei, os rudimentos da lei. Deixa de ser os remanescentes da graça e ele é um remanescente da lei. Ao invés dele ser os que sobrou da graça, os últimos que sobreviveram do evento da graça, ele passa a ser o último representante da lei. Você vê o abençoado que nos ataca aí? Tem um nome hebraico, ele é Moisés, ele segue Moisés, ele está esperando o Messias e ele chama Saulo de Shaul, ele é judeu. Nos persegue, claro, mas é o direito dele. Ele pode me perseguir, ele pode fazer o que quiser. Ele só não pode me tocar, porque se ele me tocar, olê, olê, olá, lá vai birimba. Lá vai berimbau. Tô puro não, hein? Tô puro não. É birimbau deles. Então, se a graça apresentada por um pregador ela tiver uma obra, já não é graça. Pode ser qualquer coisa. Se essa graça estiver línguas estranhas, do contrário, é muito estranha, porque graça não tem língua estranha. O que Paulo falava de línguas era idiomas, em outras línguas, em línguas estrangeiras. Deus não fala em línguas estranhas. Quando Deus falou com Paulo, está lá em Atos, falou na língua dele. Quando Deus falou com você, falou na sua língua. Você imagina, se Deus vir falar comigo, ele vai falar debarai, debarou, debanaia. Deus jamais vai fazer isso. Deus fala com você numa linguagem que você entende. Você consegue assimilar a grandeza deste entendimento? Então, se eu tenho obras, se o pregador tem dízimos, se o pregador defende o dízimo,
Se o pregador defende o local físico como igreja, isto tem obras, tem o ranço da lei. Isto não é graça. A graça não pode ter nada disso. A graça é o evangelho do Cristo ressuscitado que veio tirar as algemas, não prender as pessoas. Não existe essa teoria, não existe esta roupagem. E fizeram pior. Além de trazer as obras da lei, trouxeram também os seus carrapichos. Nos dias de Jesus de Nazaré, ele chegou à porta do templo, as poucas vezes que ele foi ao templo. Quando ele chegou, ele viu mesa de cambista, o templo estava de pé. Ele viu mesa dos cambistas. Ele viu as pessoas vendendo indulgências, vendendo pombos, vendendo... Ele meteu-lhe o pau, ele meteu-lhe o chicote em todo mundo. E ele disse, ora, mas a casa do meu pai era para ser chamada casa de oração. E vocês a transformaram em covis de ladrões? Ora, como que pode, na graça de Deus, na graça de Deus, vender CD? Como que pode, na graça de Deus, vender livro? Na graça? Numa reunião em graça? Ah, eu estou em graça. Aqui está o meu CD. Compre para me ajudar. Não, comprar para te ajudar? Não, eu te ajudo. A gente está aqui, reúne aqui os irmãos, a gente te ajuda. Agora, você comercializar algo que eu não quero, para mim te ajudar, não precisa você me vender. Até porque se você diz que esse CD que você está me vendendo é de Deus, eu não posso comprar, porque de graça recebeis, de graça dai. Então isto é o quê? Uma falsa graça. Ah não, você compra o meu livro, que o meu livro contém a revelação. Ué, se o teu livro contém a revelação, da onde você tirou esta revelação? Daqui? Tirou daqui? Ué, então era você me dava esse, me vendia esse? Porque aqui está a revelação que você tirou aqui, com o teu entendimento, você está me vendendo o teu entendimento, dizendo que é revelação. A revelação já foi dada. Então, qual é o nome disso? Uma falsa graça. Que assim, como nos dias de Jesus de Nazaré, ele meteu o pau lá na porta do templo por causa da ventilhagem, por causa dos cambistas. A pessoa então pega um versículo ali do livro que eles chamam de sagrado, mas não honram. Pega um versículo do livro ali, passa para uma editora e me vende por R$30, é melhor ficar com aquele que já estava ali. Então isto é uma falsa graça. E tem de tudo. Ó, tem bazar, tá? Vendendo roupas que são doadas. Isto naquilo que eles chamam graça. Eu não estou nem dizendo ao sistema. Eu estou dizendo o que Paulo diz aqui. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se não é graça, é o quê? É um engano, manipulação, vendilhagem. É extorquir. É enganar. É botar nariz de palhaço. Meu amado, se nós já saímos disso, se foi exatamente disso que eu saí, eu ia para a igreja e chamava o cantor gospel, aí o cantor gospel, a gente tinha que comprar o CD dele. Quando chamava um pastor lá para pregar, a gente tinha que comprar os livros do pastor, dar oferta voluntária para ele se hospedar, pagar para ele pregar. Ainda tem aí, eu não sei nem se tem ainda. Agora eu venho para o ambiente da graça, para ouvir uma palavra em graça, me alimentar, e então vem uma graça fermentada cheia de obras? Uma graça que defende placas? Tem sede aqui, sede ali, sede lá, que graça é essa? Uma graça onde o homem é coronel, é comandante? Uma graça em que o homem quer a primazia?
Uma graça em que o homem lá em Roraima, ninguém pode falar nada do contrário, que ele vai para o YouTube a dizer, porque o Geraldo. Que Geraldo é casado, meu irmão. Que Geraldo nada, se tiver obra, está escrito aí. Se tiver obra, já não é graça. Capite ou não capite? Berimbau. Tá vendo por que eles não gostam de mim? Por causa disso. Então eu vou dizer a você que você tem que dar dízimo em graça, porque eu entendi assim. Se o dízimo é uma obra da lei, já não é mais graça. Então eu vou fazer um bazar evangélico para ajudar a obra de Deus. Ora, se a obra de Deus já está feita, se Hebreus que as obras já foram consumadas, e Jesus de Nazaré disse aos judeus que a obra dele é crer, então se eu creio, eu faço a obra. Eu vou vender roupa usada no local onde os santos se reúnem para engrandecer ao Cristo ressuscitado, no local onde a igreja se reúne para o abraço, confraternização, a gente se encontrar, bater um papo, tomar um café, fazer um lanche, louvar a Deus, ouvir a mensagem do Evangelho, e vou transformar aquilo ali num local de vendilhagem de CD. Meu irmão, compra o meu CD para me ajudar. Olha, minha irmã, para me ajudar eu te até pago a tua passagem, pago isso. Mas eu fazer isso? Eu vou fomentar esse tipo de obra? Então isto não é graça. Graça não pode ter obras. Você pode ter até um entendimento. Um irmão hoje conversou comigo, lá de Ananindeua, conversou comigo, ficamos 40 minutos conversando, me passou um entendimento extraordinário, profundo. E ele me mostrou, tá vendo, Geraldo? Olha aqui agora, olha ali, por isso e tal. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E eu disse a ele, caramba, isto é mocotó profundo. Eu tenho que vir preparando a mente dos irmãos, porque você joga determinada coisa na mente das pessoas, as pessoas ficam, não estou sentindo nada, é pesado, abençoado. E eu tonteei, eu falei, meu amado, que sabedoria. Então é isto. Então eu não posso, porque a revelação de um entendimento a respeito da revelação foi dado a um irmão, eu vou aqui porque não deu a mim, eu vou dizer a heresia. Que heresia nada, meu irmão. Heresia é na graça de Deus vender livro, vender CD, defender placa, defender rótulo, autoridades, título, exposição ao ridículo, falar mal do irmão. Tudo isso são heresias, e que transforma a graça em falsa são as obras da lei, que pegam lá um pedacinho do dízimo, coloca aqui, aí pega lá uma vendilhagem que havia lá no templo, coloca aqui dentro. Tudo isto é falso. E eu não posso, nós não podemos trazer aquilo que era lá da lei para cá. Eu já disse aos irmãos aqui várias vezes, nós estamos há 10 anos reunidos aqui como igreja, eu não sei se é 6 ou 7 anos no YouTube, mas no começo nós pregávamos dízimo, influenciado pelo alçapão da onde eu saí, né? Ainda defendia lá algumas coisas, eu ainda dava Santa Ceia, já falei várias vezes aqui, o nosso irmão Daniel, Doutrina da Graça, veio aqui, a gente já há 1 ano e pouco aqui, todo feliz, pão com suco, estamos em graça. Ele falou, tá em graça o quê, Geraldo? Vocês estão fermentados. Aí me passou o estudo aqui, eu li, passei 6 anos depois, trouxe para os irmãos. Entende? A pessoa tem que ir não pode ter o orgulho. Muitas pessoas que me ouvem são orgulhosas, sabem que nós pregamos a verdade, tanto é que nós fazemos desafio aqui. Mostra onde está João que eu tiro os meus vídeos. Cadê que eles mostram? Cadê que eles mostram? Eles dizem que eu prego heresia, querem acabar comigo, me refutar. Alô, vocês que me refutam aí. Não precisa me refutar.
Eu me dou por vencido se vocês me mostraram onde está João, que Jesus disse que ia vir. Ou aqueles que no Apocalipse disse que iriam ver ele, até mesmo que transpassaram. Aonde? Entende-se isto? Então, meus amados irmãos, edificar a lei, as obras da lei, que já acabou desde 70, temos dito isto reiteradas vezes, a lei espiritual perdeu o seu efeito no madeiro, ela continuou física. Todos os vídeos eu explico isso, não é possível que eles não entendem. Ela continuou física, João e Pedro iam à porta do templo, Paulo entrou no templo, persuadido por Tiago, se fermentou, entrou no templo, rapou a cabeça, pagou o voto. Paulo deu esse mole, tá? Paulo pediu a Timóteo para lavar os pés, ainda era um rudimento, a lei estava muito ativa aqueles dias. O templo caiu em 70 DC, fisicamente, acabou. Israel foi desolada, acabou, foi devastada. Então, muitas pessoas que me ouvem, como isto causa um impacto, eles não querem acreditar nas verdades e ficam então ainda dizendo: eu estou em graça. Você está em graça, mas você gosta de ser chamada de pastora e exercer isto, porque uma coisa é a pessoa te chamar, outra coisa é você ostentar esse título, tá? Tinha uma abençoada aqui que andava entre nós, ele dizia: não abro mão do meu chamado, que eu sou pastora. Eu disse: você pode ser pastora, você pode ter o dom, eu até posso reconhecer isto. Agora, com título, dizer para mim que você aqui vai pintar e bordar e depois você vai peneirar nesse bordado, aqui não, que eu sou da Bahia de São Salvador, eu rodo no berimbau, eu viro no chuvalho. Aqui não. Entendeu? Eu estou em graça, mas eu vendo livro. Eu estou em graça, mas eu vendo CD. E quando você vem aqui e faz como eu faço aqui, mostro aqui que isto é uma falsa graça, sabe o que eles dizem? O negócio é pregar Jesus, o negócio é pregar amor. Amor? Que amor Jesus pregou quando chamou os fariseus de raça de víboras? Que amor Jesus pregou quando disse para eles: vocês não vão escapar da condenação, da ira vindoura? Que amor Jesus pregou quando disse para eles: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada? Então, quando você vem aqui, lepo, rasga o verbo e mostra aqui que esta graça que eles andam por aí dizendo que é graça, com dízimo, com venda de livro, com vinda de CD, com essas vendilhagens, com essas defesas de placa, com sede aqui, sede ali, sede ali. Quando a gente rasga o verbo aqui, que eles não gostam, que a gente bate, sabe o que eles dizem? Tem que pregar o amor. Pregar o amor para quem quer o amor, para quem quer fermentar, a gente traz espada, como disse Jesus, como pregou Paulo, espada mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então, o que existe por aí é uma falsa graça que ainda está na vida de alguém que diz que está em graça. Ora, meu amado, a falsa graça, ela vai disseminando assim. O cara diz assim: eu estou em graça, mas ele gosta de ir pregar no ministério da lei. Aí diz, quando passa o pão e o elemento, ele diz: não, meu irmão, eu estou bem com o Senhor. Você sabe essa dissimulados. Aqui tinha uns assim, congregavam com os santos, se reunia com os santos, né? Ficava aqui, Abba Pai, à noite ele ia pregar, falar em língua nos outros lugares. Depois ele voltava e dizia: estou em graça, Abba Pai. Era chamado para louvar, se fermentando, rodando, dando xiririque, dando tiribins. Depois vinha para cá se reunir com os santos, todo fermentado. Aí quando você, pum, sabe o que eles diziam? O negócio é pregar o amor. Prega o amor, mas quando o irmão erra com você, você vira as costas e o expõe no Facebook.
prega o amor, mas quando o irmão erra com o outro, você quer se meter e vira as costas e vai embora. Prega o amor, mas na hora que você deve demonstrar o amor não tem, falha. Abençoados, ouçam o que eu vou dizer vocês. Graça é graça e não tem envolvimento com a lei. Quem está em graça, quem pode falar assim, eu estou em graça, ele rompe imediatamente com o sistema religioso. Acabou. A lei acaba para ele. Qualquer ranço da lei. Aí ele entra para a graça e vai se limpando. Ele vai tirando o carrapicho daqui, vai tirando dali, igual os irmãos que entram aqui, igual eu quando comecei. Ainda tinha dízimo no começo, ainda tinha ceia, ainda tinha algumas coisas e você vai se limpando. Agora, você passa pelo tempo decorrido, deveria ser mestre. Você está fermentado com a lei, abençoado? Que graça é essa? Isto é a falsa graça. Olha o que disse Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, não é pela metade graça, metade lei. Não é um pé na graça, outro na lei. Não é de manhã se reunir como igreja de Cristo e à noite ir para a casa do Senhor louvar, vender livro, vender... Não é nada disso, abençoado. O corte é radical. A espada é afiada. Ou você está na graça ou você não está. Ou você é de Cristo ou você é de Moisés. Água e óleo não se mistura. Ou Cristo ou Moisés. Ou a lei ou a graça. Foi o que Paulo pregava. Ou é ou não é. Paulo disse a Pedro, você vive como judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Ou tu é ou não é, cara? Porque as pessoas estão olhando para você. Ih, rapaz, aquele irmão ali tá na graça. É mesmo, né? Mas de noite ele estava lá, vendendo CD, cantando. Que graça é essa? Ou é ou não é, meu irmão? Que negócio é esse? É por isso que aqui, quando eles dizem para mim, estamos juntos, birimbau, meu irmão. O birimbau já tem que estar polidinho, já venho na cera de carnaúba, eu já venho no chique-chique, nervoso, porque eu já sei que vem história, meu irmão. Essa frase é terrível. Então Paulo disse no versículo de número 16, quando aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse os gentios sem detença. Quando aprouve a graça revelar, Paulo disse, chega. Não, mas espera aí, porque eu estou lá para buscar alguém. Epa, você não foi chamado para buscar ninguém na lei. Cuida de ti mesmo e da doutrina, abençoado. Acabou. Tá sentindo falta de quê? Do parampampam? Tá sentindo falta de quê? Tá sentindo falta da coxinha da cantina? Vê lá, hein, abençoado. Tá ficando tocinho, hein? Segura a onda. Eu tô ruim do fígado, hein? E quando aprouve a Deus revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Wilmer, mas me veio na minha mente a imagem do meu irmão gêmeo, meu irmão Hudson. Meu irmão, esse é cortado, mas navalhado pela graça, meu irmão. O cara não consegue nem... Quando chega alguém no trabalho dele para pagar um carnê lá dos alçapão, o cara já fica igual a mim quando come quibe. O cara tem um olho azul igual o meu, somos gêmeos, né, meu irmão? O cara já fica vermelho, o olho dele já fica... De vez em quando ele fala comigo que ele, se tivesse um birimbau desse, o couro comia. Isto é estar na graça, meu irmão. Não é ser inimigo de ninguém. Mas acabou. Depois ele diz no versículo de número 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele disse, eu nem fui consultar nada. Porque eu sabia que se eu fosse lá perguntar a Pedro ia dizer, para com esse negócio, Paulo. Porque os irmãos ouvem a graça de Deus, ainda quer ir lá consultar, né, o pastor. E aí?
Isso aqui que o cara pregou, como é que é? Como é que é nada, meu irmão? Tem que ter convicções fortes no teu espírito. É graça mesmo. Mas eu achei que é aquilo que você falou. Ô, abençoado, calma, analisa, busca o entendimento, vá para a palavra, pesquise, olha o Google aí. Aquilo que você não entende, busque na história. Você vai ver, está tudo lá. Mas não fomos ensinados a buscar, a ler, sempre a depender do que o pastor falava. Paulo disse, não, quando aprove a Deus, sem detença. Eu não subi a Jerusalém para os que já eram antes de mim. Eu não fui buscar a experiência de ninguém. Eu não fui lá buscar, que eles gostam disso, é que eu estou há 30 anos em graça. Ué, meu irmão, isso aqui não é quartel não, abençoado. Quem chegou hoje tem o mesmo direito de quem chegou há 30 anos. Jesus contou uma parábola, eu não sei se tem tempo, Jesus contou uma parábola que chamou um de manhã, falou, quer trabalhar no campo? Quero, eu te dou tanto, eu vou. Quando foi 10 da manhã, ele chamou outro, deu tanto. Quando foi de tardezinha, deu tanto. No final do dia, ele chamou outro, deu o mesmo para o que deu no começo do dia. Pô, o cara que chegou no começo do dia perguntou, vem cá. Quer dizer, então, que você deu àquele cara que chegou agora, já no final do dia, o mesmo que eu que trabalhei o dia todo? Jesus perguntou para ele, vem cá, meu irmão. Então é mal aos teus olhos porque eu sou bom com o que é meu? Eu não te contratei por um dinheiro, você não aceitou? Sim, com dinheiro eu faço o que eu quero, te paguei, tá aí, não te devo nada. Abençoado, isso aqui não é quartel não. Quem chegou hoje no Evangelho tem o mesmo direito de quem chegou há 30 anos atrás. Bem feito, podia ter chegado hoje fresquinho e se degustar dessa passagem. Chegou há 30 anos atrás, ficou com a mente cauterizada, engessada, achou que tem que ser a mesma coisa de 30 anos atrás, e quem chegou agora já chegou na frente, abençoado. Abençoados, ouça o que eu vou dizer a vocês. Não existe cobertura de anjo na graça. Não existe. Isto é falsa graça. Cobertura de anjo era da lei. Era para a lei de Moisés. A lei foi dada por meio de anjos. Esse negócio de os anjos estão a teu favor é lei, abençoado. Leia comigo. Não, vou terminar sim, tá bom. Espera só um pouquinho, vou terminar, tá? Bota o miojo aí, deixa o miojo esfriando. O meu tá aqui esfriando. Miojo com pé de galinha. Deixa aí esfriando aí. Olha aí, Hebreus 1,14. Olha aí. Não são todos eles... Opa! Será que é eles, meu amado? Será que é Miguel, Gabriel, Serafim, Querubim? Não são todos eles. Paulo fala a respeito dos anjos aos hebreus que viviam debaixo desta cobertura até a vinda de Cristo. Não são, pegar o cabo aqui do berimbau, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Porque hão de herdar, porque a salvação completa, sotéria, o resgate, a redenção do corpo aconteceria na parousia em 70 DC. Eles estavam salvos de acordo com esta palavra hão? Não. Então os anjos ministravam a favor deles. Se eu digo anjos a teu favor, eu estou dizendo que você ainda vai herdar a salvação, mas nós já estamos salvos. Então isto é uma falsa graça que precisa ser entendida. Você entende? Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da cobertura de anjos, nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. O ministério é do Espírito. 2 de Coríntios 3, versículo de número 7, está bem claro que Paulo falou aos coríntios e não aos hebreus.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério dos anjos? Hein? Alô? Alô? Alô do miojo? Alô? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós estamos no ministério do Espírito ou é o ministério dos anjos? O ministério do Espírito. E no ministério do Espírito, quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O Espírito. E no ministério do Espírito, quem é que regenerou? O Espírito. Quem é que lavou? O Espírito. Os anjos cabem aonde em graça? Em lugar nenhum. E se trouxer anjos, é falsa graça. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te do meio desta falsidade e Cristo te esclarecerá. É Cristo que intercede por nós. O Senhor é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. A provisão é do Espírito, a cobertura é do Espírito. Tudo é o Espírito, o ministério é dele. Eu termino dizendo para você isto aqui, ó. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Leia, porque eu, disse Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri ou vivi? Morri. Ora, se eu morri para a lei, que negócio é esse de trazer a vendilhagem lá do templo de Jerusalém, onde Jesus entrava para dentro da graça? Ora, se eu morri para a lei, como que eu estou trazendo os dízimos? Como estou trazendo os sacerdotes? Sim. Os apóstolos e os pastores hoje dentro das igrejas são os sacerdotes e os levitas. Quem tomava dízimo é o levita, é os que eles fazem. E o que era intermediário entre os homens era o sacerdote e o sumo sacerdote, é o que eles são. Mas aqui diz que morri mediante a própria lei, mediante Jesus de Nazaré, a lei, o ministro da circuncisão, disse Paulo, morri para a lei, a fim de viver para Deus, de viver para a graça. E estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E aí você tira as suas conclusões. Ou a lei, ou a graça. Ou morreu para a lei, ou está vivo para a lei. Ou está bambinho, ou está bambinho. Está com o pé na graça e a cabeça lá na lei. Aí vem com o pé aqui, a gente lava todinho com o evangelho. Aí de noite vai com a cabeça lá na lei para o pastor passar óleo. Nós estamos ligados em você, meu irmão. Ou a lei, ou a graça. A falsa graça é essa. Se tiver obras, disse Paulo, diz Geraldo, diz cada um de vocês, já não é graça. Fica aqui com o meu grande e carinhoso abraço. Amanhã, às 20 horas, estaremos de volta. E pela